Olá, sétimo ano, tudo bem? Então, mais uma videoaula pra gente. Hoje nós falaremos sobre as propriedades da multiplicação de números inteiros. Vamos lá? Então, esse assunto, a propriedade da multiplicação de números inteiros, aparece pra gente na apostila 2, página 12. Vamos lá então. A primeira propriedade comutativa. Ela nos diz que em uma multiplicação de dois fatores, a ordem dos fatores não altera o produto. Exemplos, nós temos aqui 5 é um fator, 9 é um fator, 45 é o produto. Então, 5 vezes 9 é igual a 45. Se nós invertermos a ordem dos fatores, percebam aqui, se nós fizermos 9 vezes 5, o produto não alterou. Aqui a gente tem menos 8 vezes 2, que é igual a menos 16. Se nós invertermos os fatores, nós vamos ter 2 vezes menos 8, que é igual a menos 16 também. Continuando, a gente tem a propriedade associativa. Ela diz pra gente que em uma multiplicação de mais de dois fatores, na anterior eram apenas dois fatores, né? Então, em uma multiplicação de mais de dois fatores, não importa a ordem que associamos, por isso associativa, os fatores. O produto também, nesse caso, permanece o mesmo. Exemplos, nós temos aqui, dentro dos colchetes, menos 8 vezes menos 5, 40, vezes menos 10. Então, 40 vezes menos 10 é igual a menos 400. Positivo vezes negativo, negativo. 40 vezes 10, 400. Agora, abaixo, quem está dentro dos colchetes é menos 5 vezes 10. Então, obedecendo o critério de resolução de uma expressão numérica, a gente tem que resolver primeiro o que está dentro dos colchetes, assim como foi feito anteriormente. Então, a gente tem aqui, ó, o menos 8, só copiamos, né? Então, negativo vezes negativo, positivo. 5 vezes 10, 50. Negativo vezes positivo, negativo, 8 vezes 50, 400, ok? Aqui a gente tem o uso da propriedade associativa que em algumas situações pode facilitar os cálculos para a gente. Olhem só, aqui ao invés de a gente resolver na ordem que os fatores apareceram para a gente poderia fazer menos 2 vezes 50 é igual a menos 100. Por quê? No que isso nos facilitaria? Porque multiplicar por 10, por 100, por 1000 sempre facilita os nossos cálculos. Então, aqui nós temos menos 2 vezes 50, então menos 100, vezes o outro fator que é 12. O que facilita bastante a vida da gente, ó. Então, negativo vezes positivo, negativo, 100 vezes 12, 1.200. Essa é uma aplicação, um uso da propriedade associativa. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre a existência do elemento neutro. O número 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, em uma multiplicação de dois fatores, se um desses fatores é 1, o produto é igual ao outro fator. Vamos lá. Exemplos. Os fatores aqui são 25 e 1. E aqui a gente tem 25 como o produto. Então, 25 vezes o elemento neutro da multiplicação, que é 1, 25 vezes 1, 25, uma vez menos 17 igual a menos 17, ok? Bem tranquilo, não é? A propriedade distributiva da multiplicação, em relação à adição, ela tem até um apelido, muita gente diz que essa propriedade é a propriedade do chuveirinho, a gente já vai ver por quê, né? Então, numa multiplicação em que um dos fatores é uma adição algébrica, podemos resolver de dois modos. Então, vamos lá, de novo, ó. Uma multiplicação em que um dos fatores é uma adição algébrica. Olhem só, antes de nós estudarmos, aqui a gente tem, ó, um produto onde um dos fatores é uma soma algébrica, uma adição algébrica, ok? Vamos lá então, ó. Vamos estudar através de exemplos. Tem duas formas de nós resolvermos essa expressão numérica aqui. É a mesma, percebem? Ó? Nós vamos resolver ela de duas formas diferentes. A primeira é como se ela fosse uma expressão algébrica, seguindo aquela regrinha que a gente já vem repetindo há algum tempo. Aqui a gente tem os colchetes, resolvemos primeiro os colchetes, depois a multiplicação, que é o que nos sobraria aqui, né? Então, nós ficamos com 3
Aqui, positivo vezes negativo, negativo, então 4 vezes 5, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, nós resolvemos esse produto onde um fator é uma adição algébrica, uma soma algébrica, como se ela fosse uma expressão numérica, ok? Aqui, não é exatamente como se ela fosse, ela é, né? É só uma forma diferente de resolver. Aqui a gente vai resolver por meio da propriedade distributiva, que é o nosso tema aqui, né? Agora. Então, nós temos 3 vezes, dentro dos colchetes, 4 mais menos 5. Nós fazemos, por isso o nome, né? Nós distribuímos esse produto, nós distribuímos essa multiplicação. Então, nós temos 3 vezes 4 mais 3 vezes menos 5. De novo, 3 vezes 4, aparece aqui pra gente, e 3 vezes menos 5. Não esquecendo que aqui a gente tem uma soma. Tranquilo? Então, resolvendo primeiro as multiplicações, 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 5, menos 15. Então, 12 mais menos 5 é igual a menos 3. Só retomando aqui. Então, aqui eu falei menos 5, né? Então, nós temos 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 5, menos 15. Então, 12 mais menos 15 igual a menos 3. O uso da propriedade distributiva também pode nos facilitar alguns cálculos. Olha só. Não é uma regra, é uma sugestão, talvez para alguns facilitem, para outros não, mas enfim, a ideia é, 2 exemplos para vocês. Aqui nós temos menos 5 vezes 23. Nós podemos decompor o 23 em 20 mais 3. Transformamos num produto cujo um dos fatores é uma adição algébrica, ok? Então, nós temos menos 5 vezes 20 mais menos 5 vezes 3. Resolvendo, menos 5 vezes 20, menos 100. Mais menos 5 vezes 3, menos 15. A soma de menos 100 com menos 15 resulta para a gente menos 115. O segundo exemplo, agora ao invés de a gente usar uma soma como ideia, aqui a gente usou uma subtração, quer ver? Menos 8 vezes 48. Nós podemos escrever, decompondo 48, nós podemos escrever como? Menos 5 vezes 50 menos 2. Menos 8 vezes 50 menos 2, certo? Resolvendo, nós temos menos 8 vezes 50, menos, tá aqui em vermelho bem destacado para vocês, menos 8 vezes 2. Aí vocês poderiam me dizer, mas o 2 não é negativo? Já está aqui a subtração, certo? Então, resolvendo, menos 8 vezes 50 é igual a menos 400. O menos permanece, percebam. Menos 8 vezes 2, menos 16. E aqui nós temos uma situação, então, para resolver. Menos 400, o oposto de menos 16. Aqui nós poderíamos fazer negativo vezes negativo, positivo. O negativo aqui a gente poderia dizer que está negando o sinal negativo do 16, então nós teríamos mais 16. Tem vários raciocínios que a gente pode fazer por aqui, ok? Então ficamos com menos 400 mais 16, que é igual a menos 384. Tranquilo? E agora fica uma sugestão para a resolução das atividades número 1 e 2 da página 14, ok? Esses slides, essa videoaula que eu fiz através de slides, depois que nós estudarmos, depois que vocês fizerem as atividades, a Pro vai postar no grupo de vocês e por lá vocês vão poder acompanhar a resolução com a correção dessas questões aqui, ok? Um abraço, tudo de bom!